O RBA Entrevista recebe hoje Vivi Mendes, candidata à Câmara dos Vereadores em São Paulo. Boa noite, Vivi. Boa noite, Thiago. Obrigada pelo convite. O seu lema, né? Você escolheu como slogan de campanha uma de nós na Câmara. Eu queria saber quem são essas mulheres, qual é o perfil dessas mulheres que você pretende representar na Câmara e como é que você acredita que o poder público municipal, em especial o legislativo, pode contribuir para uma São Paulo mais acolhedora para as mulheres. Esse slogan, ele é a representação um pouco desse sentimento que eu acho que é importante a gente construir na política. Durante muito tempo, né, a política ela foi o espaço, o encontro de figuras excepcionais, né? E aí nem estou falando necessariamente que só bons, mas que você precisava que para estar lá você tinha que ser alguém muito especial, né? Então você tinha uma característica de ser aquele ponto fora da curva que inalcançável, inclusive transformando a política em algo que era de difícil acesso para a maioria das pessoas. E aí, na minha opinião, quanto isso talvez seja um dos grandes problemas da política, porque quando ela tende a colocar pessoas que elas são insubstituíveis, quando ela tende a legitimar figuras que são só a exceção e não a regra do que é a nossa sociedade, ela tem menos capacidade de dar resposta para o que são os problemas reais, que, na minha opinião, é o que a política precisa fazer. Então, essa ideia do Uma de Nós foi justamente para falar que a política, que todo mundo pode fazer política, todo mundo faz política, na verdade, todo mundo pode fazer e pode representar, se organizar e articular projetos e propostas que, de fato, deem respostas para os problemas reais. E aí, o foco que eu construo é um foco dedicado às mulheres reais, porque a nossa sociedade ela se estrutura de uma forma que a desigualdade de gênero é uma de suas bases. E se a gente conseguir pensar como que a política e as políticas públicas podem, de fato, enfrentar essa desigualdade vivenciada por todas as mulheres, a gente conseguiria construir uma cidade que, de fato, dê respostas que sejam boas para todo mundo. Então, essa campanha, ela pretende representar essas mulheres comuns, batalhadoras, determinadas, que para sobreviver e viver na cidade precisam enfrentar todas essas desigualdades e que não tem essa voz nem no poder legislativo, nem no poder executivo, nem quem formula a política pública, nem no próprio judiciário, quem decide sobre as questões da política quando elas se tornam controversas e são levadas a lá. E aí eu acho que a gente precisa pensar isso, que as mães, as estudantes, as mulheres trabalhadoras, as desempregadas domésticas, todas essas mulheres, elas vivem a cidade de uma forma que elas entendem a complexidade e o tamanho dos nossos problemas de uma forma que talvez poucos outros setores da população consigam entender nessa grandeza. E aí a ideia é que a campanha possa refletir justamente isso. E eu me encontro muito nesse slogan, porque quando eu comecei a participar da política, eu tinha, né, a gente tem aqueles receios, aqueles medos de como a gente vai poder estar lá, como a gente vai poder atuar, porque o espaço da política é um espaço pensado por homens, ele é feito pela dinâmica que os homens se comportam publicamente, e eu me encontrei de novo com esses receios quando eu fui construir minha candidatura, porque eu falava, mas por que eu vou ser? Por que as pessoas vão querer votar em mim? E aí eu comecei a entender que, na verdade, a gente tem que praticar e estabelecer uma nova cultura em que as mulheres elas se reconheçam mais na política e entendam que sim, nós podemos estar lá, nós vamos estar lá, e estando lá a gente pode fazer muita coisa, mesmo sendo mais uma mulher comum, como tantas milhares que existem na nossa cidade. E aí, mais especificamente, como é que o legislativo pode atuar nessa pauta feminista, no auxílio às condições de vida para as mulheres? A partir da Câmara, a gente pode fazer algumas coisas. Acho que, primeiro, existe uma gama de políticas que já estão estabelecidas na nossa cidade e que simplesmente não são cumpridas. E acho que o legislativo, para além de fazer leis, né, que eu acho que existe sempre essa resposta de tem uma lei para fazer, tem uma lei para fazer, eu acho que não é só dessa forma. A gente tem aqui na cidade de São Paulo o terceiro maior orçamento do país, perdendo só para a União e para o próprio estado de São Paulo.
você já tem uma organização das políticas públicas que poderiam dar muito mais conta de responder às demandas das mulheres do que elas dão hoje, porque elas não são pensadas a partir do olhar das mulheres, elas não conhecem os problemas das mulheres, então a gente não tem pesquisas, não tem dados que embasam como as mulheres estão de fato vivendo a cidade, e eu acho que todos esses caminhos, eles podem ser cumpridos pelo legislativo, garantindo que legislações, né, como por exemplo estruturais, como é o plano diretor, que pensa a organização da cidade a partir de alguns marcos que são importantes para o enfrentamento das desigualdades vivenciadas pelas mulheres, que essas legislações se cumpram. Eu acho que a outra parte é, de fato, pensar como que a gente pode garantir, a partir do que, de talvez novas legislações, que esse olhar transpareça, né, nas políticas. Então, como que a gente pode, por exemplo, qualificar o enfrentamento à violência contra a mulher na cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo é a cidade que mais tem equipamentos públicos de enfrentamento à violência, mas eles não dão conta da quantidade de mulheres e não atendem, não chegam nas mulheres em todos os territórios da nossa cidade. E aí, como que a gente vai conseguir fazer com que, ao invés das políticas públicas que são desenvolvidas para as mulheres, né, sejam generalistas ou realizem eventos, ou como a gente vê, né, ou sejam focadas em pontos específicos, como que a gente pode estruturar, por exemplo, um sistema, né, de enfrentamento à violência. E isso é uma contribuição que o legislativo pode dar. Ele pode prever isso, ele pode construir um plano a longo prazo, que, na minha opinião, é fundamental. E a terceira coisa que eu acho também que o legislativo poderia cumprir, que é uma batalha que eu quero cumprir, é da construção da renda básica de cidadania aqui na cidade de São Paulo. É um tema que agora, na pandemia, se fortaleceu muito, que a gente viu ganhando uma dimensão que nunca tinha ganhado no debate político na nossa sociedade, mas que, e que a gente precisa pensar quais são as etapas até a gente conseguir alcançar a renda básica universal e incondicional, como é o conceito que ela estabelece. E aí a gente já fez, por exemplo, no país, a primeira fase do programa da renda básica é o Bolsa Família. Na minha opinião, a gente pode construir agora uma outra fase, que é a renda básica para as mulheres pelo trabalho doméstico reprodutivo que elas realizam, que sustenta toda a sociedade e que historicamente não é pago. Então, a gente pode ampliar a próxima fase de ampliação da renda básica, né? O próximo passo para a institucionalização da renda básica, na minha opinião, tem que caminhar junto com as mulheres, que são a base da sociedade, então, são maioria na população mais pobre, e que a gente consiga, dessa forma, na minha opinião, e São Paulo tem condição de fazer isso, porque foi onde começou o projeto do Bolsa Família, foi com Renda Cidadã aqui na cidade de São Paulo. A gente pode construir uma política que, de fato, comece a pensar como que a gente vai compartilhar a riqueza do nosso país, mas pensando que, para chegar até um modelo distributivo, que é o que a renda básica preconiza, a gente pode começar valorizando aquelas populações que são historicamente excluídas e que historicamente são responsáveis também pela produção de riqueza do nosso país, mas não são valorizadas, não são remuneradas por isso. Vivi, antes da campanha eleitoral, você estava participando como idealizadora, né, de outra campanha, que é o Fluxo Solidário, né? Que procura, né, acho que a campanha está ativa, absorventes e materiais de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Eu queria saber se você pensa em levar esse tipo de projeto, se é possível aplicar esse tipo de programa, de campanha, né, como política pública no legislativo, apesar das restrições regimentais e orçamentárias, se é possível pensar em atuar como vereadora nessa questão específica. Sim, quando a gente lançou, né, a campanha do Fluxo Solidário, a primeira coisa que a gente estabeleceu é que a gente não ia falar apenas sobre acesso a absorventes, né, que é uma questão já muito fundamental. A gente tem populações que vivem em extrema pobreza, extrema vulnerabilidade, que não têm acesso a nenhum tipo de protetor menstrual, e as pessoas conhecem, né, desde dos relatos, né, das mulheres encarceradas, das mulheres em situação de rua que usam miolo de pão, mas até
pesquisas muito recentes que demonstram que mulheres jovens e crianças, adolescentes, né, na verdade, que perdem dias letivos, que perdem dias de aula e assim, né, prejudicam o seu desenvolvimento por conta da pobreza menstrual. E aí, só que a gente acredita que discutir pobreza menstrual não é discutir só esse tipo de acesso, é discutir acesso ao saneamento, é discutir acesso à saúde, são vários outros debates que envolvem essa discussão. Como que você vai ter, né, a sua higiene menstrual, a sua dignidade menstrual garantida se você não tem acesso à água corrente, se você não tem acesso a esgoto, se você não tem acesso ao sistema público de saúde num caráter preventivo, não só na resolução das doenças quando elas aparecem. Então, toda essa dinâmica, ela está envolvida nesse debate da pobreza menstrual. Mas eu acho que algumas coisas são fundamentais. Primeiro, específico ao acesso aos protetores menstruais. Eu acho que é possível fazer a distribuição gratuita de absorventes, como é feito, por exemplo, com a camisinha no sistema público de saúde. Eu acho que é possível também desenvolver iniciativas que unam essa discussão da gente pensar alternativas sustentáveis com a produção de renda. Então, por exemplo, agora no momento da pandemia, a gente viu diversas mulheres, né, costurando máscaras que foram distribuídas pelo poder público. O poder público pode também fazer a contratação e fazer parcerias e iniciativas que estimulem a produção, né, de protetores menstruais sustentáveis, como é o absorvente que você reutilizável. Então, esse tipo de protetor, calcinhas menstruais, e que ele fazendo essa contratação, ele colabora com a formação, com a geração de renda para essas mulheres e também pode fazer essa distribuição, fazendo também um papel de educação ambiental junto da população em relação a essas alternativas. E depois, eu acho que dentro das escolas é possível também construir um diálogo mais aberto, que enfrente o tabu que a menstruação ainda carrega na vida de muitas mulheres. E aí, isso também é um papel que o poder público pode cumprir. Eu sei que aqui no município, que o município cuida inicialmente, né, da educação básica, creche, essa parte, mas o município pode pensar esse diálogo com o governo do estado, pode articular também nas escolas de ensino fundamental 2, médio, que ainda existem de responsabilidade do município, para a gente poder trabalhar essa questão. E a gente tem aqui, né, na cidade, os CELs, né, que envolvem todas essas idades, que encontram todas essas idades educacionais, e aí a gente trabalhar essa discussão, porque o enfrentamento à pobreza menstrual imediato, que era possível fazer agora na pandemia, foi esse que a gente fez, de fazer uma arrecadação que foi muito vitoriosa. A gente arrecadou mais de 40 mil reais, nós vamos atender mais de 3 mil mulheres que vivenciam pobreza menstrual, principalmente mulheres em situação de rua e mulheres em extrema pobreza. Então a gente conseguiu essa grande vitória, mas a nossa ideia, inclusive a campanha do Fluxo, não se encerra com a pandemia. Esse é um coletivo que vai permanecer enquanto a gente conseguir, enquanto a gente puder, ou até acabar a pobreza menstrual, para a gente poder trabalhar essas outras questões. A gente quer fazer rodas de conversa, a gente quer fazer oficinas, a gente quer estimular esse debate, porque a menstruação não pode ser esse tabu que continua sendo na vida de milhares e milhares de mulheres. Vivi, eu queria uma avaliação sua a respeito da gestão municipal nesses últimos 4 anos, primeiro com o prefeito João Dória, que depois foi substituído aí pelo vice Bruno Covas, que tenta agora a reeleição. Queria saber quais são os possíveis avanços e retrocessos que você registra nessa gestão, em especial para as mulheres, mas não só, em outras áreas também, se você quiser comentar. Então, eu acho que a do João Dória, ela é quase um consenso, né, do quão ruim foi o começo do mandato dele aqui na cidade de São Paulo. Quando prefeito, né, com uma perspectiva muito marqueteira apenas, então pegar ações que eram típicas da cidade, né, asfalto, e transformar isso no slogan, asfaltar a rua, transformar isso no slogan, limpar a cidade, transformar isso num slogan, e toda vez transformar ações que eram básicas da cidade em slogans. E as saídas que ele apresentou, sempre nessa ânsia, né, de dizer que existe a possibilidade de economizar e construir uma gestão mais eficiente, e construindo políticas, na minha opinião, muito tortas nesse sentido.
a gente lembra do que foi a Farinata, a gente sabe o que foram os fechamentos de farmácia popular, o que era o Corujão da Saúde, então todas essas políticas que, na nossa opinião, não apresentam, assim, eram completamente tortas e não apresentariam resultados como não apresentaram. O Bruno Covas passou muito tempo, né, como um prefeito sumido, assim, que você não sabia, não entendia muito para onde ia a política dele, o que estava acontecendo. E agora, na minha opinião, o enfrentamento da pandemia mostra do que é essa política tucana aqui no estado e aqui na cidade de São Paulo. Então, você alardear de forma muito intensa a construção de hospitais de campanha, que eram importantes, tendo em vista que você precisava se prevenir, né, garantir que as pessoas pudessem ser atendidas, mas de fato não construir uma política assertiva em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, você não fazer testagem para saber, né, para você conseguir controlar a pandemia. E o que a gente viu foi uma cidade que não teve os seus hospitais lotados, mas em que as pessoas, porque elas morreram em números muito grandes, por quê? Porque elas não tinham acesso à saúde antes, então elas já estavam com a saúde muito debilitada. Quando elas chegavam nos hospitais, elas já estavam em quadros muito graves, e isso acontecendo principalmente nas regiões mais periféricas. Então, a gente começa com a pandemia nas classes mais altas, números da pandemia, né, de contágio nas classes mais altas muito grande, isso vai se espalhando pela cidade e a mortalidade logo começa a se concentrar nas regiões mais periféricas. Na Brasilândia, acho que foi um dos grandes números que a gente viu, mas na Zona Leste, na Zona Sul, também números muito gritantes. E essa falta de preocupação, na minha opinião, com a vida das pessoas, que eu acho que ficou demonstrada, é o que para mim caracteriza o que é essa gestão. E agora a gente está vivenciando isso com a retomada de uma ação hipertruculenta na Cracolândia, ali na região do centro. A gente está vivenciando isso com uma falta de perspectiva sobre para onde vai caminhar a discussão da população de rua aqui na cidade. Aumentou muito o número de pessoas em situação de rua. Essas pessoas estão cada vez mais vulnerabilizadas e não tem nenhum tipo de resposta. E o que a gente vê é um prefeito que, na minha opinião, se acomodou durante a pandemia numa oposição ao Bolsonaro, né? Então, em falar que era contra Bolsonaro, mas de fato não apresentou saídas. E o que me deixa mais angustiada para o próximo período é que a cidade de São Paulo, ela tem vida ativa, ela tem organizações sociais, ela tem a sociedade se organiza de uma forma para tentar lutar e sobreviver das mais diversas maneiras. E a Prefeitura de São Paulo parece ser uma grande barreira para a vida das pessoas. Então, não é que as pessoas não conseguem fazer o que elas... A Prefeitura só não faz o que é necessário para a vida delas, mas ela ainda impede que essas vidas se desenvolvam. Isso acontece com o sucateamento que está sendo feito na saúde, isso acontece com o sucateamento que está sendo feito na assistência social. Então, essa característica que a gente vê. E na minha opinião, alinhado com esse programa hiperprivatizante da cidade, que coloca o privado sobre o público, que não valoriza o que são os acúmulos que a gente teve de políticas públicas na cidade, e sempre tentando retroagir, sempre tentando buscar uma saída que não contempla a população. E estou achando que também não contempla essa lógica de juntar para os cofres públicos e tal, porque também não estou vendo a cidade nadando em dinheiro e fazendo outras políticas. Então, acho que esse é o desajuste que está colocado na cidade de São Paulo e que a gente precisa, inclusive, superar, porque está mais do que demonstrado que a saída para esse governo não é ele ser renovado, né? É outra coisa entrar no lugar.